Testando aqui o som e a conexão. Estamos ao vivo no Facebook. Estamos informando aos seus... Continue chamando seguidores. Boa noite, pessoal. Estou vendo o pessoal aqui no Instagram já logando. Pessoal, boa noite, pessoal do Facebook. Estamos em transmissão simultânea aqui para o Instagram e para o Facebook, para falar um pouquinho sobre como mudar o seu humor. Pessoal, só me sinaliza aí com uma mãozinha, se você está me ouvindo bem. Dá um joia aí para mim, um sinal de que você está me ouvindo bem. Legal. Legal, está me ouvindo bem? Pessoal do Facebook, manda aí um ok nos comentários aqui, só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Não está vindo aqui. Bom, o objetivo de hoje é a gente fazer um bate-papo a respeito de como é que a gente faz para mudar o nosso estado de humor rapidamente. E isso aqui é uma conversa, né? Se você tiver dúvidas, qualquer coisa, coloca aqui que eu vou tentar responder para você na medida do possível aqui, que eu conseguir ler os comentários. Bom, toda essa história começou em 2012, dezembro de 2012, quando eu fui fazer um treinamento com o Tony Robbins. E nesse curso que eu fui fazer, eu aprendi uma série de técnicas para a gente construir estados emocionais mais positivos de uma forma intencional. E tudo isso, depois a gente veio desenvolvendo, juntando com material nosso e acabamos transformando isso num treinamento, no Real Power. E o objetivo desse bate-papo é compartilhar um pouquinho dessas ferramentas que elas, assim, de uma forma muito rápida, a gente consegue transformar um estado emocional de um dia, de repente você acorda de manhã e não está numa vibe legal, ou alguma coisa no seu dia acontece e você fica chateado, incomodado, e aquilo fica, né, rodando aqui na sua cabeça, ou rodando aqui nas nossas emoções. E existe uma forma, na verdade existem muitas formas, mas eu quero falar a respeito de uma forma hoje, que faz com que a gente consiga transformar isso, sair de um estado muito limitante para um estado mais positivo. Toda vez que nós pensamos nesse tipo de ferramenta, é importante entender que tudo isso vai sendo melhorado, vai sendo ampliado com treino. Tá? Conforme eu vou treinando, conforme eu vou exercitando, fazendo mais vezes, isso melhora o meu desempenho, faz com que eu consiga utilizar essa ferramenta de uma forma mais rápida. Né? E realmente a gente precisa de 2, 3 minutos para conseguir mudar o estado de humor, às vezes nem isso. Né? Porque se nós observarmos no nosso dia a dia, a gente já faz isso de uma forma muito rápida. Tá? É só você se lembrar da última vez que você viu uma notícia ruim. Né? Quando você ouve uma notícia ruim, é instantâneo o nosso estado de humor diminuir, o nosso estado de humor vir para baixo. Isso é quase que instantâneo. Né? E nesse momento, nós estamos mudando o nosso estado de humor, só que não de uma forma intencional, eu diria. Tá? Mas a gente muda também de uma forma intencional no nosso dia a dia. Quer ver como? Você está... Quer ver? Isso é muito comum. Né? Você está conversando com alguém que naquele momento você não tem nenhuma desavença naquele instante, mas tem alguma coisa lá atrás que ficou mal resolvida. Naquele momento você está bem, mas você encontra com aquela pessoa e tem algo que ficou mal resolvido. E aí, instantaneamente, a gente puxa da memória essa coisa que ficou mal resolvida e tende a... Eu vi aqui o comentário da Angélica. Oi, Angélica. E tende a fabricar um estado de
raiva ou de tristeza em cima daquilo que aconteceu lá atrás. E se a gente for observar, tem três coisas que acontecem quase que instantaneamente, que acabam produzindo esse estado emocional. Um deles é que entra na nossa tela mental um padrão de linguagem, vem pensamentos, né, e uma conversa aqui dentro da cabeça negativa, né, coisas do tipo, essa pessoa fez isso comigo, e, pô, que raiva, que triste, que isso, que aquilo. Esse padrão mental começa a construir na gente aqui um estado emocional. Um outro padrão que acontece junto com isso é foco, é onde a gente leva a nossa atenção. Então, geralmente, quando algo ruim acontece, a nossa atenção vai para aquele fato ruim que aconteceu e faz com que a gente também fique rodando, só no aspecto negativo, não no aspecto positivo. Então, esses dois fatores, eles acontecem quase que instantaneamente. E muito sem perceber, o nosso corpo também muda. Quando a gente vai para um estado emocional de mais raiva, de mais tristeza, a tendência natural nossa é trazer uma postura de mais encolhimento, de mais contração. E dessa forma a gente está fabricando um estado emocional. Agora, se eu fabrico um estado emocional negativo, eu também consigo fabricar, usando esses mesmos três elementos, um estado emocional mais positivo. E para isso, eu preciso começar a disciplinar a minha mente e aumentar a minha percepção do meu corpo a respeito de como eu estou usando o meu corpo a cada instante e como eu estou usando a minha mente a cada instante. Porque quando eu uso o meu corpo de uma forma mais aberta, instantaneamente, né, isso me traz um estado emocional diferente. No MAPAS, que é um treinamento para adolescentes que nós temos, eu geralmente faço uma brincadeira com os adolescentes e falo para eles assim, se vocês querem ter um estado emocional mais positivo, né, quer mudar o seu estado de humor ou o estado de humor de alguém, faz o seguinte, dá um sorriso, o mais falso que você puder, na frente do espelho e segura isso por alguns instantes, né? E aí eu faço isso com eles mesmo, assim, eu pego eles e peço para eles fazerem um sorriso bem falso mesmo, diante do espelho. E o que acaba acontecendo depois de alguns instantes é que os adolescentes, eles caem na gargalhada, começam a dar risada e isso muda o estado. Quando alguém chega numa roda e conta uma piada, isso muda um padrão mental aqui, né? Isso muda aonde você está levando o foco, isso muda o discurso interno, que é a conversa que a gente tem na cabeça, e isso também muitas vezes produz naquele ambiente um estado mais positivo. Então, por que não usar isso de uma forma consciente? Então, se a gente quer transformar um estado emocional limitante num estado emocional mais positivo, tá? Esses três elementos a gente precisa estar atento. Então, a postura do meu corpo, qual é o padrão de linguagem, aquela conversa que eu tenho aqui dentro, e aonde está a atenção, para onde eu estou colocando meu foco. Como é que a gente muda a postura do corpo? Esse é o pedaço mais simples, tá? Então, se eu quero um estado emocional mais positivo, a primeira coisa que eu preciso fazer é ajustar a postura do corpo. Se eu tiver com o ombro encolhido, com a cabeça para baixo, com o olhar cabisbaixo, um rosto com, né, a gente fala com aquela cor para baixo, assim, aquela carinha para baixo, muito difícil eu entrar no estado mais emocional mais positivo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer uma postura de mais empoderamento. Eu não sei se dá para enxergar aí, mas instantaneamente eu tenho que alinhar minha coluna, olha para frente, alinha a coluna, respira fundo, 2, 3 vezes. E ao fazer isso, naturalmente, você começa a trazer uma fisiologia diferente para o seu corpo. E tem um detalhe super importante, tá? A simples mudança na postura do corpo, fisiologia mesmo, durante 2 minutos, isso começa a mudar níveis hormonais de testosterona e de cortisol no nosso corpo. Ele aumenta a testosterona se eu estou numa postura de empoderamento e diminui o cortisol. Tem um estudo de uma psicóloga americana chamada Amy Cuddy, vocês encontram no portal TED, mostrando isso. Então, mudar a postura do corpo e sustentar isso por alguns instantes, porque é impossível você ficar triste assim. Né? Não tem como. Tá? E se parece meio ridículo você fazer isso, tá? Você vai perceber que, na verdade, com o passar do tempo,
você trazer essa postura, ela se torna algo mais natural realmente. Porque tem um conceito, né, que isso perguntaram para Nelson Mandela, na verdade, assim, eu nem sei se essa história é verdade, mas a história é boa, né, e perguntaram para o Mandela se ele tinha medo. Ele falou, eu tinha muito medo, certo? Mas eu fingia que eu era corajoso. E ao fingir ser corajoso, eu me tornava corajoso, ou seja, ao trazer uma postura de coragem, naturalmente ele foi se tornando, se percebendo cada vez mais corajoso. Então tem um conceito que ele fala assim, né, finja até se tornar. Então se eu quero melhorar minha performance em alguma coisa, eu começar a, mesmo que no início de uma forma meio fingida, a fazer aquilo, com o tempo eu vou desenvolvendo essa habilidade, eu vou desenvolvendo essa prática. E isso vai me transformando realmente, vai criando, construindo internamente um estado emocional mais positivo. Eu falo muito para as pessoas a respeito de atividade física, porque a atividade física ela traz isso para o corpo nosso mesmo, né? Ela traz energia, traz vitalidade, ela traz um estado emocional mais positivo, porque naturalmente em qualquer atividade física que você for fazer, você precisa alinhar a postura do corpo, tá? E isso é algo que acontece ao alinhar a postura do corpo, já começa a mudar aqui o nosso estado emocional, tá? Para o pessoal que entrou agora, se você tiver dúvidas, tal, joga aqui nos comentários que eu vou responder para você na medida que eu conseguir ler aqui os comentários. Tá? Então, mudar a postura do corpo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é prestar atenção em quais são as palavras que você está falando para você mesmo. Como é que está esse discurso aqui, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo. Né? Eu tenho certeza absoluta, né, que você nunca passou por essa situação de estar no trânsito, quer seja dirigindo ou no ônibus, metrô, enfim, e está rodando uma conversa de você com você mesmo, né? E nessa conversa de você com você mesmo está lá, né? Putz, tal coisa que eu fiz funcionou, deu certo, não deu certo, foi legal, não foi legal. Nossa, tal coisa que tal pessoa fez para mim foi muito bom, foi muito legal. Pô, tal coisa que tal pessoa fez para mim foi muito chato, foi muito ruim. Né? Esse diálogo interno, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, tá? É um dos fatores que eu sinto que ajudam a gente a fabricar um estado emocional mais positivo ou mais negativo. Então, isso é muito rápido também. Na medida que eu me dou conta e começo a perceber quais são as perguntas que eu tenho me feito aqui, naturalmente, esse tipo de diálogo, conforme eu vou percebendo isso, tá? Eu vou me tornando mais consciente e eu consigo começar a escolher mudar esse pensamento para pensamentos mais positivos. Né? E eu sinto que o jeito bom de fazer isso é disparar aqui internamente algumas perguntas. Né? Então, toda vez que vem um pensamento muito negativo na minha cabeça, eu me pergunto, o que esse pensamento está querendo me dizer? Né? O que esse padrão de pensamento está querendo me dizer? O que essa forma de pensar está querendo trazer para mim de positivo? E geralmente eu vou para algo do tipo proteção, eu vou para algo do tipo tem alguma necessidade minha que não está sendo atendida, então eu vou atrás posso fazer alguma coisa para tentar atender essa necessidade. Às vezes tem coisas do tipo, tem algo que eu quero e não estou conseguindo, certo? Então, quando eu identifico esse padrão de pensamento, eu posso começar a mudar. Né? Tá entrando uma pergunta aqui da Thaís Torres, qual é o segredo para a gente lembrar dessas dicas quando a gente está para baixo? E eu sinto que aí a gente tem que treinar um pouquinho, tá? Uma sugestão, nós temos o Real Power, é um treinamento onde a gente vai exercitar isso exaustivamente, e toda vez que você exercita algo, né, você começa a memorizar aquilo e guardar aquilo mesmo, tá? Agora, nesse momento, o que você pode fazer, Thaís, é escrever realmente, né? Escrever essas 3 palavras aqui que eu estou colocando, esses 3 tópicos que eu estou colocando, mudar a postura, mudar a linguagem e ajustar o foco. Deixa isso anotado num cantinho, porque isso vai te ajudar, né? Então, quando eu começo a perceber qual é esse padrão de pensamento que está colocando, o que esse pensamento está querendo me trazer de positivo, tá? Eu tenho a chance de mudar. Eu me percebo e tenho a chance de mudar esse tipo de pensamento.
E aí eu posso escolher pensamentos mais positivos, tá? Escolher pensamentos mais positivos significa, por exemplo, ok, tem algo que eu preciso resolver. Como eu posso fazer isso de uma forma mais rápida, mais eficiente? Como eu posso, o que eu vou ganhar ao resolver tal coisa? Né? Esse aprender a identificar isso é muito legal, porque aí a gente começa a construir uma rotina mesmo de pensamentos mais positivos. Tá? Estou vendo aqui a Marilena no Instagram falando, tem um amigo que ao se vestir associa uma pessoa que traz bem-estar. Cara, isso é muito legal. Essa dica, Marilena, é muito legal, porque a gente vai ancorando estados emocionais logo de manhã. E tem um processo que chama priming. O que é priming? É você, logo de manhã cedo, já definir qual vai ser o estado emocional que você quer para aquele dia. Tá? Eu costumo fazer isso de manhã, logo depois do banho, eu faço isso alguns instantes de mentalização mesmo, de parar, pensar, refletir um pouquinho, né? Eu faço isso muitas vezes depois do meu treino, de manhã cedo eu vou para o treino de karatê, quando eu saio do treino eu penso aqui, trago aqui o que eu quero para aquele dia, então esse padrão é muito legal. Então falei sobre padrão de formas de mexer com o corpo, falei sobre fisiologia, falei sobre linguagem, a terceira coisa é foco. E foco é tudo aquilo que a gente está prestando atenção, né? E a gente pode prestar atenção em coisas que estão dando certo ou naquilo que está dando errado. Por exemplo, tá? Eu posso olhar para algo que está acontecendo e falar assim, poxa vida, olha que legal, estamos fazendo a transmissão, tem tantas pessoas vendo, ou eu posso falar assim, putz, que droga, né? Esse padrão de foco constrói aqui internamente também, participa da construção interna aqui desse estado emocional. Então, por exemplo, muitas pessoas passam o dia muito mal-humorada, tá? Por fatores que estão completamente alheios a coisas que ela pode realmente ter algum tipo de influência ou de atuação. Então, de manhã cedo eu acordo e está chovendo e está trânsito em São Paulo. Para algumas pessoas, isso define um dia ruim. Quem aí se identifica com esse cenário, né? Você acorda de manhã, está trânsito, chovendo, fala assim, pô, isso é sinal de um dia ruim. Tá? Manda aí uma carinha triste se você se identifica com esse cenário, né? Você acorda de manhã, está chovendo e tal. Eu estou vendo aqui algumas carinhas tristes pintando, né? A Ana está colocando aqui que ela muda rapidamente. Isso é muito bom, Ana. Você aprendeu no Real Power, né? Então, quando eu coloco o foco em coisas que eu não posso mudar, eu não tenho nenhum tipo de atuação, tá? E tento controlar aquilo, cara, isso é pedir para sofrer, né? Isso é pedir para você tentar, para você ter um dia ruim, certo? Agora, se quando eu tenho uma situação como essa, né, de um dia de manhã com trânsito, com chuva, eu internamente me coloco, estou vendo aqui a Carol desenha um sol no vidro, isso é perfeito, maravilhoso, gostei dessa dica. Quando eu defino já aqui internamente, né, que eu quero ter um dia legal, apesar de tudo isso, e me pergunto aqui, né, ok, o que eu posso fazer nesse dia, certo? Eu já não deixo mais o clima ou essas condições que estão externas a mim me pegarem e definirem o meu estado emocional. Então, prestar atenção para onde a gente está colocando a nossa energia, o nosso foco, é super importante, né? Uma outra forma de observar isso, de observar foco, é o seguinte, muitas vezes tem coisas na nossa vida que elas são muito importantes, certo? E que são muito urgentes. E quando eu fico colocando toda a minha atenção só nisso, distribuindo o meu tempo só dessa forma, o que vai acontecer naturalmente é que eu vou viver uma vida muito estressada, porque tudo é importante, tudo é urgente. Agora, quando eu começo a me organizar e colocar a minha atenção, colocar o meu foco nas coisas que são importantes, mas que elas ainda não se tornaram urgentes, eu começo a resolver tudo isso de antemão. E aí eu vou para um estado de realização, para um estado de tranquilidade. Então, prestar atenção para onde a gente está levando o foco da nossa atenção, né? Eu posso olhar para um cenário de um dia, certo? E olhar também, porque isso faz com que eu atribua significados diferentes, né?
quando eu olho para um dia chuvoso, certo? Eu posso me questionar aqui, ok, isso vai ser um pouco mais complicado sobre alguns aspectos, mas, por outro lado, as plantas devem estar gostando bastante, né? E esse significado um pouco mais positivo que a gente atribui àquilo que está acontecendo, muitas vezes é o suficiente para mudar tudo. E quando você chega bem-humorado, quando você chega no estado emocional positivo, né? Eu estou vendo aqui no Instagram, Dani colocando na relação de trabalho, quando a pessoa chega reclamando, por exemplo, certo? Quando você percebe uma pessoa que chega reclamando, isso naturalmente traz uma influência para dentro do ambiente de trabalho, para aquele lugar onde você está. E essa influência, ela pode ser uma influência mais positiva ou mais negativa, dependendo de como eu olho para essa influência. Porque eu posso me deixar contagiar por isso, eu posso me deixar levar por essa influência, digamos assim, negativa, certo? Ou eu posso fazer o contrário, né? Usar de bom humor, usar de uma energia mais positiva, que eu venho, né? Principalmente se você vem desde manhã cedo já construindo isso dentro de você, e essa sua influência agora pode influenciar o estado de humor da outra pessoa, e de repente até transformar o dia dessa pessoa, né? Muitas vezes um bom dia, não com sarcasmo, mas um bom dia realmente querendo dizer bom dia, né? Cara, isso muitas vezes é o suficiente para a pessoa poder enxergar a vida de uma forma diferente, né? A Priscila aqui no Instagram falando que é animadora de excursão, né? Que bom que você chega feliz, porque quando você chega feliz dessa forma, você gera um impacto positivo nas pessoas. Algumas pessoas muito mal-humoradas e muito ranzinhas podem olhar e falar assim, nossa, isso pode parecer até falso. Mas eu tenho certeza de que isso é nada mais do que aquela invejinha boa de querer estar nesse mesmo estado emocional e que essa pessoa não está. Tá? Pessoal, tem perguntas aí que vocês queiram me fazer? Enfim, coisas que ficaram talvez não muito claras, coloca nos comentários, porque eu posso responder para você aqui e te ajudar a ter um dia melhor. Esses dias, a gente teve um café da manhã aqui na empresa, para algumas pessoas que nós convidamos e tal, e eu passei para eles uma dinâmica, um exercício, chama Prime. Aprendi também com o Tony Robbins, quando eu estava, na verdade não foi com o Tony Robbins especificamente, mas é um processo dele, eu aprendi com um coach que eu estava fazendo esse processo de coaching como aluno, e recomendo, tá? Chama Priming Exercise, procura aí Tony Robbins, Priming Exercise, tem em inglês, eu estou pensando em traduzir isso, criar uma versão em português, na verdade está nas minhas coisas a fazer, e, cara, essa é uma forma muito legal de começar o dia, eu uso todo dia de manhã. Vi um comentário aqui, como lidar com o humor dos filhos, já vou falar sobre isso. Depende da idade dos filhos. Então, de manhã cedo, quando eu faço isso, muda toda a minha energia para o dia inteiro. E, geralmente, isso me deixa com energia em alta, carregado, né, durante o dia inteiro mesmo. Tá? Tem uma pergunta a respeito de como lidar com o humor dos filhos. Aí depende da idade dos seus filhos, né? Se você tem filhos adolescentes, naturalmente eles vão acordar mal-humorado. E aí, se você quer deixar ele um pouco mais bem-humorado, manda ele para o mapa que a gente mostra como é que faz. Mas, basicamente, ele precisa entender o porquê de algumas coisas. E nós, no papel de pais, né, muitas vezes precisamos estabelecer alguns limites, precisamos deixar claro algumas coisas que os adolescentes, nossos filhos, eles não gostam, né? E esse estado de bom humor, ele vai muito de o adolescente entender o porquê que ele está fazendo as coisas que precisa fazer. Tá? Um dos resultados que a gente tem visto nos nossos treinamentos para adolescentes, a gente tinha o Ser Você, agora o Mapas, é que os adolescentes, eles acordam de manhã, de maneira geral, muito mais animados, porque eles entendem o porquê de levantar e o porquê de ir para a cama, e o porquê de sair da cama, né? A Daniela está colocando aqui, tem um filho de 3 e um de 13, então são estratégias diferentes. Para criança de 3 anos, acredito eu que ela acorde naturalmente bem-humorada. Eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses e, cara, ela acorda com a bateria carregada,
a milhão, já querendo brincar, querendo fazer uma bagunça, isso às vezes me deixa num estado, putz, menos, devagar, né? Agora, quando a gente entra na vibe da criança, é fantástico. O adolescente de 13 anos, ele vai ter que entender, a gente vai ter que... vai ser legal se ele conseguir entender o porquê de levantar de manhã tão cedo, ou o porquê de fazer tais atividades. Na hora que ele entende o porquê, e os adolescentes captam isso muito rápido, tá? Eu sinto que uma forma legal de fazer isso, que a gente usa com muita frequência, fazendo perguntas para ele, né? Perguntas realmente para que ele pare, pense e reflita e chegue a alguma conclusão a respeito daquilo que está sendo colocado. Então, fazer perguntas é uma estratégia boa, tá? Estou vendo uma outra pergunta aqui, como lidar com pessoas tóxicas que estão no nosso convívio. Olha, pessoas tóxicas, eu acredito, são pessoas que, eu nem sei se a gente poderia chamar de tóxicas, né? Tem uma outra pergunta aqui, como manter o humor e ser empático com pessoas depressivas, da Érica. Eu tenho usado uma técnica já há algum tempo, eu não vou nem lembrar quando que eu aprendi isso, que é o seguinte: quando eu vou entrar num ambiente que eu sei que esse ambiente é um ambiente que tem uma energia mais, assim, vamos dizer, pesada, tá? O que eu faço é o seguinte: eu me imagino, antes de entrar nesse ambiente, eu paro por alguns instantes, eu usava isso muito no hospital, na época que eu trabalhava como cirurgião em hospital, principalmente em alguns casos de alguns pacientes, que eu sabia que eram pacientes que demandavam mais energia, mais atenção. Eu parava um instante antes e imaginava como se eu estivesse vestindo um manto de proteção, uma capa de proteção, né? Pode ser tipo uma capa do Harry Potter, ou, para quem é mais das antigas, que nem eu, né, tinha aquele desenho Caverna do Dragão, que tinha uma moça que vestia uma capa assim. Caverna do Dragão foi antigo, né? Mas enfim, deve ter alguns exemplos mais para o pessoal mais jovem. Mas uma capa como se fosse uma capa de proteção mesmo. E imaginando que essa capa de proteção, ele é algo semipermeável. O que é isso? Aquilo que for legal, aquilo que for bom para mim e bom para o outro, tá? Ele passa nessa capa de proteção. E aquilo que não for legal, aquilo que não for para mim, não forem coisas que eu queira, enfim, que sejam bom para mim, eu simplesmente imagino que essa capa de proteção, ela barra essa energia que não é legal, tá? Como se fosse mesmo que uma capa de chuva, vamos dizer assim, tá? Mas entenda isso como uma membrana semipermeável, onde as coisas legais, elas passam, porque muitas vezes as pessoas trazem coisas legais, né? Agora, as coisas que não são legais, elas ficam meio que barradas nessa capa. Então, essa é uma técnica que eu uso com muita frequência. A outra coisa que eu faço com muita frequência, para quando eu estou em ambientes que eu sinto que são ambientes, ou conversando com pessoas depressivas, ou com pessoas que estão num estado emocional não muito positivo, tá? Porque em atendimento individual, tá? As pessoas trazem problemas, e obviamente não são problemas meus, são problemas delas, mas se eu não tomar conta daquilo que está acontecendo, se eu não me preparar, a tendência natural é a gente querer carregar esses problemas dos outros, e isso não vai ajudar muito, né? Então, o que eu faço é alinhar a postura, alinho a coluna, tomo 2, 3 respirações conscientes antes do atendimento, alinho a coluna, entendendo que nesse alinhamento eu estou aqui comigo, presente comigo, e que toda e qualquer pressão, a gente usa essa técnica também no Real Power, toda e qualquer pressão que for exercida, tá? Ela simplesmente meio que escorre quando eu estou com a coluna alinhada, né? Ela simplesmente vai para o chão, eu direciono para o chão. E aí eu não fico guardando resíduo dessas energias que não são energias ok para mim, tá? Então, isso é muito um exercício fácil de fazer, tá? É isso aí, Ana, alinhar e respirar no momento presente, isso é muito importante, tá? Então, foram algumas dicas aí. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Eu não vou me estender mais aqui. E nós teremos agora no dia 5 e 6 de maio, no Real Power, o treinamento tem o objetivo de transformar inspiração em ação.
E transformar inspiração em ação significa pegar aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos, aquelas coisas que a gente não está conseguindo colocar em movimento, e de uma forma rápida começar a fazer isso acontecer. A gente faz isso acontecer durante o treinamento já, a gente já começa a agir durante o treinamento. Então, ele é feito no final de semana, no sábado e domingo, aqui em São Paulo, num hotel em São Paulo, não precisa dormir no hotel. E é um treinamento dinâmico, bem diferente de tudo que você já com certeza, do que você já viu. Se você tiver interesse, deixa um comentário aqui pra gente, que a nossa equipe comercial entre em contato com você para passar as informações necessárias, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Está sendo a minha primeira experiência e eu estou achando mó barato conversar dentro dessas duas plataformas. E espero encontrar vocês por aí, ou no treinamento, no Real Power, ou para o pessoal aí que já fez o Leader Training nos encerramentos de LT. Para quem não sabe o que é Leader Training, é um treinamento vivencial que nós temos aqui na empresa. Dá uma sapeada aqui no Facebook, aqui no Instagram, que você vai ver bastante informação sobre isso, tá bom? Se você tiver qualquer outra pergunta que eu não respondi, você queira que eu responda, deixa também um comentário para a gente aqui no vídeo, que eu, assim que conseguir, eu respondo isso para vocês, tá bom? Maravilha, muito bom a oportunidade, e vejo vocês em breve.